Bom, vamos começar então o nosso bate-papo de hoje. O nosso tema de hoje, mais uma vez, falando muito sobre gestão gastronômica, falando sobre profissionalização desse universo maravilhoso que a gente carece tanto de informação, carece tanto de formação técnica na gestão das operações. Já é um assunto batido, sempre falo aqui com vocês que cada dia que passa a gente tem mais escolas de gastronomia, mais cursos técnicos, mais cursos profissionalizantes, ensinando como ser um bom chefe, ensinando como ser um bom cozinheiro, mas pouco é falado sobre como gerir um restaurante, né? Como fazer a gestão da operação gastronômica, seja do seu bar, da sua hamburgueria, da sua pizzaria, independente do segmento. Bom, o tema da live de hoje, o tema do nosso bate-papo de hoje sobre gestão é crise. A gente deve persistir ou a gente deve desistir? Quando a gente deve tomar essa decisão? E para mim, na minha visão, eu divido com vocês, o principal ponto de atenção, o principal ponto de cuidado que a gente deve ter ao fazer essa análise é a nossa passionalidade e a nossa racionalidade. Falo com vocês exaustivamente o amor que a gente tem para a gastronomia, o amor que a gente tem pelos nossos negócios, pelo nosso bar, pelo nosso restaurante, ele é essencial para a gente se manter motivado, para a gente tocar o nosso negócio, para a gente ter ali realmente o amor, a entrega, passar isso para a nossa equipe, contagiar todo mundo, ter uma equipe motivada. Então a gente precisa amar de fato o nosso hambúrguer, a nossa cerveja, o nosso petisco e nos ver ali como únicos no mundo, com aquela missão que a gente quer passar, aquela alegria que a gente tem que trabalhar, mas é também muito preocupante que a gente só tenha essa visão sem ter a visão profissional, sem conseguir enxergar que o nosso restaurante é uma empresa, que ele tem conta para pagar, que ele tem os nossos custos fixos, né? Ele tem a nossa folha de funcionários, ele tem o nosso aluguel, o nosso IPTU, e ele tem que gerar lucro para a gente, né? A gente tem que botar dinheiro no bolso, senão ele não tem razão de existir, né? A gente não está trabalhando de graça, não é um trabalho filantrópico. A gente gosta de ver as pessoas felizes na nossa casa, as pessoas felizes comendo a nossa comida, mas a gente também precisa entender que a gente precisa botar o nosso dinheiro no bolso no final do mês para conseguir ter uma vida, para conseguir morar bem, para conseguir comprar o carro que a gente quer, para conseguir fazer viagem que a gente tem vontade de fazer, colocar o nosso filho na escola que a gente tem vontade de colocar, fazer a nossa previdência privada, enfim. A gente precisa viver, né, do nosso trabalho e não viver exclusivamente para trabalhar. Dito isso, colocado aí o que na minha visão é o maior desafio, que é a gente fazer essa separação, conseguir ter a frieza, conseguir ter o gelo no sangue necessário para enxergar que o nosso restaurante é uma empresa. Aí a gente começa a analisar de fato o nosso tema de hoje, que é quando eu percebo que eu tenho que continuar insistindo e a partir de que ponto eu devo colocar na balança e falar, bom, é melhor realmente tirar o meu time de campo. Já falei com vocês aqui num outro contexto, num outro momento, sobre a importância do nosso fluxo de caixa. O fluxo de caixa, lembrando, ele é a relação que a gente tem do nosso ativo circulante com o nosso passivo circulante. Mateus, que raio que é isso de passivo e ativo circulante? O passivo circulante é toda a despesa, né, todo o custo que a gente tem num curto prazo, que a gente tem um horizonte ali de curto prazo para pagar, e o ativo circulante é todo aquele dinheiro que a gente tem que para entrar, né, são os recebíveis, sua venda no débito, sua venda no cartão de crédito, no iFood, na Rappi, enfim, tudo aquilo que tem para entrar versus tudo aquilo que tem que sair num curto prazo. O que a gente tira dessa conta de passivo, principalmente, são os seus ativos, é o seu investimento, é a sua oportunidade de capital que você investiu no seu restaurante. Isso a gente não compõe a nossa visão de passivo circulante, perdão. Então, o nosso fluxo de caixa ele é o principal indicador da saúde financeira do nosso restaurante. Então, ele é o primeiro ponto que a gente tem que parar para analisar financeiramente, para pensar se vale a pena persistir ou não. Quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente infelizmente tem um histórico muito ruim no Brasil, que a maioria absoluta dos restaurantes eles não têm um fluxo de caixa superior a 15 dias. O que isso quer dizer na prática? Se você parar de vender hoje, você tem até 15 dias de recebível, né, de dinheiro para entrar programado
para arcar com suas despesas. A partir do 16º dia, não tem mais como pagar ali o seu fornecedor, os impostos, enfim, qualquer boleto que você tiver depois desse 16º dia. Historicamente, no nível Brasil, a gente não tem dinheiro para pagar. E isso é extremamente preocupante, porque isso amarra muito toda a ação que a gente pode ter para tentar alavancar as nossas vendas, para tentar promover uma redução de custo, para tentar mudar o nosso posicionamento estratégico no mercado, para vender mais, para vender melhor, para aumentar o nosso ticket médio, enfim. Porque a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter uma segurança mínima de sustentabilidade do nosso negócio, saber que a gente tem dinheiro para pagar as contas, para conseguir fazer algumas ações, tirar algumas ações do papel e colocar na prática. Porque até as ações que a gente tem para reduzir custo, às vezes elas impactam financeiramente no nosso negócio. Um exemplo é, se você faz uma análise da sua operação, você faz uma análise, você já está craque, a gente já conversou muito sobre isso, tenho certeza que você já está fazendo ali a sua análise de fluxo de venda, então você sabe o que você está produzindo, quanto você está produzindo, com qual periodicidade você está produzindo, quanto que você está vendendo. Então você sabe exatamente qual é a equipe que você precisa para fazer a sua operação girar, e você chega na conclusão de que dá sim para cortar uma ou duas pessoas do seu time sem comprometer o seu nível de serviço, sem mudar a percepção de valor que o cliente tem sobre a sua operação. E a gente incide custo sobre isso, né? É estranho a gente pensar que reduzir custo gera custo, mas nesse caso gera. Por quê? Quando você vai desligar um colaborador, você tem encargos trabalhistas para pagar, você tem as férias proporcionais, 1/3 proporcional, 13º, o salário, né, proporcional do período trabalhado, você tem aviso prévio indenizado, eventualmente, se for o caso. Então, para eu reduzir o custo com a minha folha, eu tenho que gerar um custo num curto prazo para poder desligar aquele colaborador. Então, a gente precisa ter conhecimento do nosso fluxo de caixa e segurança naquela informação que a gente está vendo, inclusive para tomar uma decisão de reduzir custo. Então, por esse motivo e inúmeros outros, o fluxo de caixa ele é o principal indicador financeiro que a gente vai olhar para começar a refletir se vale ou não a pena persistir no nosso negócio. Uma vez que a gente faz essa análise e enxerga que vale a pena, bom, aí a gente já abre uma série de outras gavetas, uma série de outras caixas para analisar, para realmente entender se vale a pena ou não. E assim como se a gente vê os fluxos de caixa e analisar, pô, não vale a pena, não tenho como, a gente também tem outra série de caixas para abrir, para analisar antes de tomar a decisão por desistir. E aí é muito importante, mais uma vez, a gente entender a empresa como empresa, independente do nosso amor, da nossa paixão pela gastronomia, pelo nosso negócio. Porque a matemática ela não vai mentir, né? E aí a gente começa a segregar as operações, né? Os restaurantes, os bares, porque a gente, quando tem um bar ou um restaurante que já está operando há algum tempo, principalmente você que tem o seu bar ou o seu restaurante e operou antes da pandemia e está operando durante a pandemia, você tem uma baita de uma vantagem estratégica para fazer análise desse número para decidir se vale ou não a pena continuar com o seu negócio aberto. Você tem histórico, você viveu um período pré-pandemia e está vivendo o período na pandemia. Então você consegue olhar para trás e ver, poxa, antes de Covid, antes de toda essa situação que a gente está vivendo agora, eu tinha um faturamento X. Hoje, esse faturamento X caiu 30%, 40%, 50%, 70%, mas você consegue enxergar que se de repente, quando isso acabar, eu tenho potencial para voltar para aquele mesmo patamar de faturamento. É uma vantagem que quem iniciou a operação na pandemia ou quem está iniciando uma operação agora, né, que está finalizando o processo para começar uma operação, não tem essa vantagem, porque não tem esse histórico. Não consegue visualizar como vai ser quando a pandemia acabar, porque nunca viveu um dia sem pandemia. E essa é uma outra análise que a gente tem que fazer depois de analisar friamente o nosso fluxo de caixa. A gente precisa enxergar como é a realidade, como era a realidade antes dessa situação que a gente está vivendo se instaurar
porque a gente sabe que essa crise está sendo extremamente cruel em inúmeros setores, mas no nosso setor ela está sendo extremamente cruel, muito dura de fato. Por que isso está acontecendo? Porque a gente não tem profissionalização, porque o nosso setor ele não é expert em gestão, em conseguir enxergar custo, em conhecer CMV, em fazer ficha técnica, em fazer procedimento, em analisar a oportunidade de investimento. A gente não tem essa cultura. Cultura essa que a gente está mudando, graças ao empenho de vocês de estar aqui acompanhando todo o material que a gente disponibiliza. Então a gente vai mudar esse cenário. Se tudo der certo, tenho certeza que a gente vai conseguir mudar. A gente não tem essa cultura. Então, quando a gente não tem essa cultura de gestão, a gente se depara com uma situação dessa e não sabe o que fazer, não sabe para onde olhar, não sabe o que enxergar, não sabe quais ações tomar para diminuir os impactos, porque os impactos eles são inevitáveis. Nós, além de vendermos commodity, né, a gente vende um produto que é facilmente substituível. A sua pizza ela pode ser trocada por um pão, o seu pão pode ser trocado por um hambúrguer, o seu hambúrguer pode ser trocado por uma carne. Então, além de ser commodity, né, o que aumenta a concorrência entre operações, mesmo que não seja do mesmo segmento, a gente também é o primeiro item de corte quando a gente tem diminuição de circulação de dinheiro no mercado. Então, as pessoas estão sendo demitidas, a geração de novos empregos está extremamente baixa, né? A gente não está gerando tanto emprego quanto a gente tem demanda de oferta de profissionais, né? Então, a gente tem uma insegurança, uma sensação de insegurança no mercado como um todo. Então, as pessoas elas tendem a reter dinheiro. Então, eu vou parar de gastar porque eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei como vai ser mês que vem. E aí a gente tem toda uma cadeia da economia que vai sustentando essa postura e vai aumentando esse buraco. A gente olha, por exemplo, para o cenário da inflação. A gente olha que a nossa inflação ela está, entre aspas, controlada, mas quando a gente fala de INPC, enfim, outros indicadores, né? O INPC é o mais conhecido, né? Que influencia ali na análise da inflação. A gente olha lá quando aparece no jornal. A nossa inflação está em 5 ou 6%, está estabilizada há tanto tempo, né, desde um ano atrás, enfim. Só que a gente precisa entender que isso é uma média de uma média. Para chegar nesse número, são avaliados inúmeros, incontáveis oscilações de preço que nós tivemos. Então, se a gente tem um produto que não tem tanto volume de venda assim, quando a gente analisa a economia nacional, tá? Importação, exportação, é uma análise que nem compete tanto ao nosso dia a dia de gestão, mas impacta e influencia muito no nosso dia a dia, no nosso fluxo de compras, no nosso estoque. Então a gente olha lá e vê que o feijão ele teve um aumento de 20%. Em detrimento disso, o açúcar ele teve uma redução de 4%. E é feita essa análise com a arroba do boi gordo, com o petróleo, o arroz, o feijão, a soja, a cana-de-açúcar e por aí vai. E todos esses inúmeros produtos, né, esses inúmeros commodities de venda, de comercialização, eles entram nesse grande indicador que vai lá no final dizer que a inflação foi de 5%, foi de 6%. Mas o que isso impacta na sua vida, aí, no seu restaurante, na sua operação? Se a gente olha lá que a inflação no último semestre foi de 6%, isso quer dizer que o nosso CMV subiu em 6%? Absolutamente não. E eu falo isso com vocês com toda a categoria e verdade do mundo e cito um exemplo prático vivido por mim hoje, aqui no meu restaurante. Eu estou no escritório aqui em cima, mas aqui embaixo de mim, tá no andar de baixo, a gente está com salão, a operação está acontecendo, tem clientes na casa, então eu digo por conhecimento de causa, por viver isso na pele. Há 3, 4 semanas atrás, um dos produtos que eu mais vendo aqui na minha casa é fraldinha. É um dos cortes que mais saem aqui na minha steakhouse. E eu uso uma fraldinha de um grande frigorífico nacional, de uma marca muito forte, de uma linha que eu pagava em torno de R$30
o quilo. Em algumas ações a gente pagava até mais barato, às vezes, como é um item que tem um giro muito alto, né, eu vendo muita quantidade, então às vezes aparece aquela promoção do FIFO, né, o produto que está próximo do vencimento. Mas por semana eu compro 2, 3, 4, 5 caixas, então se tiver o vencimento para a semana que vem, para mim está sensacional, já que eu só compro estoque para venda de uma semana. Então vamos colocar um preço médio de R$ 30, é o que eu pagava há 3, 4 semanas atrás nesse produto. Hoje, minto, na segunda-feira, que é o meu dia de compra, estamos na quinta, eu paguei R$ 39,50. Para fazer uma conta bem simples, né? 10% de R$ 30 são R$ 3. Se eu paguei 39, eu tive um aumento de 30% em 3, 4 semanas. E isso é um número muito maior do que o número que a gente vê no jornal de inflação. Então, se a gente está vendo uma inflação na casa dos 6%, eu tive o produto que eu mais vendo aumentando 30%. E a gente sabe que, na realidade, a gente não consegue fazer esse repasse para o nosso cardápio, para o nosso cliente, a toque de caixa. Se a gente faz uma compra de uma semana e sobe 10%, naquele mesmo dia eu vou lá e subo aquele percentual do meu preço de venda. Na outra semana subiu mais 10, eu vou lá no meu cardápio, altero e subo mais 10. A gente não consegue fazer isso na nossa operação, né? A gente não tem essa... Por mais que a gente... Existe uma estrutura muito grande que inviabiliza isso, né? A gente teria que rodar cardápios novos, ou se você tem na sua casa já cardápio digital, QR Code, um tablet, ou enfim, algum app que você usa, você teria que fazer toda a atualização daquilo. E além desse esforço operacional de fazer a alteração do preço no seu sistema, a gente ainda tem uns gastos absurdos com o nosso cliente, porque vai parecer que a gente está tentando ganhar vantagem, enfim. A gente impacta muito a percepção de valor que o cliente tem sobre a nossa casa, porque toda semana que ele vê um preço diferente. Poxa, isso obviamente vai gerar um ruído, vai ser extremamente negativo e a gente vai acabar perdendo clientes, e o que é exatamente tudo que a gente está lutando para que não aconteça de forma alguma. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que analisar. É o mercado como um todo, como o mercado está se comportando, como isso está impactando na nossa operação, para a gente entender e tentar projetar um horizonte para saber se vale ou não vale a pena a gente continuar com o nosso negócio aberto. A gente já está vindo, nesse exemplo da carne, de altas históricas desde o final do ano passado, desde o final de 2020. Então a gente identificou que esse comportamento tem sido um padrão. Então, em determinado momento, a gente realmente tem que sentar, analisar o nosso cardápio, fazer a nossa engenharia de cardápio, que é outra coisa que a gente fala no PRI. E, poxa, realmente esse produto X, Y e Z eu preciso reajustar, ou então eu tenho que tirar ele do cardápio, porque o meu CMV está insustentável, né? Eu estou deixando uma margem de contribuição irrisória para pagar o meu custo, ou então eu não estou deixando margem de contribuição nenhuma, eu estou só tomando prejuízo, e aí a gente entra num ciclo vicioso que acontece muitas vezes por erro de precificação, que é a gente ter os nossos produtos que mais vendem com as piores margens do nosso restaurante. E a gente não entende porque que o nosso número não fecha. Se você bate recorde de faturamento, você bate recorde de volume de vendas, você bate recorde de pessoas na sua casa, e quando você vai fechar o seu DRE no final do mês, vai analisar as suas contas, o seu fluxo de caixa, você vê que você está negativo e você não consegue entender o porquê. E o porquê está justamente aí. Porque está justamente nesse controle que a gente tem que ter do nosso CMV para identificar essas flutuações de custo, né, de preço de custo que a gente tem do nosso insumo, e que a gente não está conseguindo repassar isso para o cliente final. E aí a matemática, mais uma vez, ela não vai mentir para você. Não tem como a gente ter um resultado diferente vivendo essa situação. Então, se eu não consigo repassar esse preço, não consigo negociar com o meu fornecedor uma redução do preço de custo que eu pago, inevitavelmente eu vou entrar nesse ciclo vicioso de quanto mais eu vendo, maior é o meu prejuízo. Então, a gente precisa fazer essas análises,
É um trabalho muito árduo, é um trabalho que ele não é simples, ele é fácil quando a gente analisa assim, os tópicos que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar meu fluxo de caixa, eu tenho que olhar o comportamento do meu CMV, eu tenho que ver o meu histórico para saber se eu tenho uma projeção de melhora ou não. Então são poucos os pontos que a gente tem que observar, mas exige muito de nós, muito da nossa capacidade de gestão e de controle e de ter o nosso sistema. E quando eu falo sistema, pessoal, eu não estou falando especificamente de eu tenho que contratar um sistema de gestão. Não, se você não tem um sistema de gestão, mas você tem uma planilha de Excel, que você tem o seu controle bem feito, tem os seus processos bem desenhados e alimenta aquilo ali, esse é o seu sistema. Então eu preciso ter essas informações todas na minha mão para, enfim, começar a montar esse cenário de análise para, então, eu conseguir enxergar as possibilidades reais que me apontam para devo desistir ou eu devo persistir no negócio. Então, é muito importante a gente entender que toda crise ela é uma oportunidade. E isso é um clichê absurdo, eu sei disso. Eu sei que vocês já ouviram isso inúmeras vezes na vida, de inúmeras situações, né? Toda situação vivida tem dois lados, tem um lado positivo e um lado negativo. A gente deve olhar o copo meio cheio ou meio vazio, mas eu sempre digo isso, né? Os clichês, eles são clichês por um motivo. Então, realmente, toda crise ela é uma oportunidade. E isso é um fato. O que a gente precisa entender nesse momento que a gente está vivendo eu vou conseguir usufruir dessa oportunidade? Sim ou não? Por quê? A gente está vivendo um processo de seleção natural muito forte no nosso segmento. Como eu já falei com vocês, e vocês sabem porque estão vivendo isso na pele, o nosso setor ele é o primeiro item de corte da família brasileira. Então, se eu estou inseguro, se eu vou estar empregado no mês que vem e eu tenho que pagar o meu aluguel, comprar gás, pagar a parcela do meu carro, pagar a prestação do meu apartamento, a primeira coisa que eu vou excluir da minha lista de compras, né, de onde meu dinheiro vai, é o restaurante, é o bar. Se eu não quiser abrir mão de tomar uma cerveja, eu vou no mercado comprar uma cerveja barata e vou tomar na minha casa. Então, nós estamos no primeiro item da lista ali, ó. O que cortar? A primeira coisa que aparece na cabeça de todo consumidor é sair de casa. A alimentação fora do lar, é pedir o hambúrguer, é pedir a pizza. Ah, estou com vontade de comer pizza, então eu vou no mercado e compro os insumos. Porque aí é mais barato. Porque se sobrar queijo e presunto, amanhã eu penso em alguma coisa para reaproveitar esses ingredientes e fazer um almoço, e fazer um lanche. Então, essa é uma realidade máxima. Isso é algo que a gente não consegue mudar. E assim como eu sempre falo para vocês, pense sempre, coloque as ações, né, os problemas e as ações divididos da seguinte forma. O que está sob a minha gestão? O que eu posso ter ação para mudar? E aí a gente vai focar nossa energia toda em cima disso. E todo aquele resto que são problemas, mas que eu não posso mudar, esquece isso. Pega essa gama de situações, de problemas e coloca dentro da sua gaveta e na sua mesa do escritório do seu restaurante. Isso não te interessa. Hoje, qual que é o grande problema, o maior problema que a gente tem no nosso setor? São dois. É a falta de profissionalização, e isso você já venceu, porque você está aqui comigo, porque você está participando ou vai participar do PRI. Então, já venceu, já foi, etapa vencida. E qual que é o outro grande problema? Uma crise econômica provocada pela pandemia. Qual ação a gente tem para vencer esse obstáculo? A gente tem capacidade, eu, Matheus, dono de restaurante, você, Patrícia, você, Matheus, você, Gleison, qual é a capacidade que você tem de acabar com a pandemia, de acabar com o coronavírus, de vacinar a população em massa? Nenhum. Então a gente não tem que se estressar, a gente não tem que se desesperar, a gente não tem que gastar a nossa energia com isso. A gente tem que focar a nossa energia em ações que a gente pode tomar para mudar a nossa realidade. E aí a gente já tem as informações do nosso sistema, a gente já entende como está o nosso fluxo de caixa e a gente começa a olhar para
para o nosso próprio umbigo, né? A gente coloca um guarda-chuvinha e fica ali debaixo do nosso guarda-chuva e enxerga as ações que a gente pode tomar para mudar a realidade que a gente está inserido agora. Para, enfim, a gente botar o pingo no último i para saber se vale a pena ou não continuar aberto. Se você não tem um histórico, o seu fluxo de caixa está totalmente comprometido, você, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, você tem muito passivo. O que isso quer dizer? Lá no ano passado, o governo federal liberou de forma quase que irrestrita o acesso ao Pronamp. Muitos dos nossos segmentos, talvez você tenha feito esse empréstimo. O que está acontecendo nesse exato momento? Você não tem mais a possibilidade de contrair empréstimo através do governo, né, que é o Pronamp, que tem uma taxa de juros extremamente convidativa. Talvez você não tenha mais como contrair um empréstimo da iniciativa privada, do banco no qual você é correntista. Então a gente secou as fontes externas de entrada de receita, mesmo com incidência de juros. Porque isso também compõe o nosso fluxo de caixa, já falei isso com vocês, né? A capacidade que a gente tem de contrair crédito, ela também entra no nosso fluxo de caixa. A gente tem que analisar, óbvio, se vale a pena, qual que é a taxa de juros, qual que é o horizonte para a gente pagar essa dívida, mas isso também compõe o nosso fluxo de caixa. Então, hoje, maio de 2021, há mais de um ano vivendo na pandemia, a gente contraiu os empréstimos que a gente podia para tentar se manter o mais longevo, tentar viver o máximo de tempo possível, e nesse meio tempo não foram tomadas ações para reduzir custo, não foram tomadas ações para alavancar a nossa receita, para aumentar a exposição da nossa marca. Então a gente chega hoje, depois de mais de um ano de pandemia, na seguinte situação: contrair empréstimo, tenho mais dívida para pagar, eu tenho mais boleto para pagar e eu continuo no mesmo patamar de receita e de rentabilidade. Eu não vi o meu CMV, eu não negociei preço com o meu fornecedor, eu não repassei preço para o meu cliente, eu não aumentei o número de clientes, eu não aumentei meu número de pedidos. Então hoje eu estou pior do que eu estava ano passado. Se a gente chega nesse ponto de análise e vê que eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, eu não tenho previsão de quando esse cenário vai mudar e eu tenho conta para pagar, passivos altos para pagar, muito provavelmente a gente chega na triste decisão de que é sim melhor tirar o nosso time de campo. A gente coloca na balança e entende que a projeção que eu tenho para voltar a ganhar dinheiro, a voltar a faturar bem, ela é muito distante do meu hoje em relação aos passivos que eu tenho para pagar. Então, assim, eu acho que daqui a 6 meses a vacinação vai chegar num ponto onde as pessoas vão começar a sair mais, vão começar a ter menos medo, a gasolina vai baixar e eu vou conseguir ganhar dinheiro. Você tem dinheiro para se manter por 6 meses na situação que você está hoje? Não. Então você sabe que você só vai aumentar o seu passivo durante esses 6 meses, só vai aumentar o buraco no qual você está. E é uma situação totalmente diferente de quem chegou e viu que era importante se profissionalizar, tomou ações para reduzir o custo, para aumentar a percepção de valor do cliente, conseguiu melhorar a exposição da marca. Então teve ali a redução de custo, o aumento de faturamento ou a manutenção daquele faturamento com a redução de custo, e consegue hoje ter um pouquinho de segurança no seu fluxo de caixa para entender que, olha, tá ruim para todos nós, isso não é novidade, né? O nosso setor como um todo tá sendo muito atingido, está limitado na capacidade de gerar receita, mas eu tenho sim autonomia para me manter por mais 3, 4 meses, porque a gente fez uma reserva, porque eu não peguei todo o crédito que eu tinha. Então, por mais que eu precise de mais 30, 40, 50 mil para me manter, né, porque eu sei que eu não vou fechar no azul, eu consigo esse dinheiro, eu consigo ter a segurança de contrair empréstimos, de negociar com os meus sócios e pegar um aporte com os meus sócios, porque eu sei que daqui a 3, 4, 5 meses, conforme está sendo previsto, a gente já vai ter um número da população muito grande vacinado e vai valer a pena eu segurar essa bronca, porque daqui a pouquinho eu vou estar decolando e faturando mais do que eu faturava e ganhando muito. E aí entra o X da questão.
Aí é que se torna assim gritante a necessidade de profissionalismo. Não pense você que o Matheus ele tem um programa que ensina a gente a gerenciar o nosso restaurante. O Matheus ele é dono de restaurante e tem esse programa, então o Matheus deve estar nadando em dinheiro. Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu gostaria muito, assim como eu gostaria muito que você estivesse nadando em dinheiro aí na sua operação. Eu também estou sendo duramente impactado. Só que eu tenho as ferramentas, eu sei usar as ferramentas. Quer dizer que eu não erro? De forma alguma, eu erro muito. Mas eu tenho o norte, eu tenho a ciência, eu tenho o profissionalismo do meu lado na gestão. Então, nos últimos 2 meses, por exemplo, nos últimos 3 meses, perdão, eu vim tomando uma série de ações quando eu me coloquei debaixo do meu guarda-chuva e comecei a olhar para as ações que eu poderia tomar, estavam sob a minha gestão, e comecei a tomar ações que hoje, 3 meses depois, impactaram efetivamente no número real, numa redução de 25% do meu custo fixo. Pensa você, na sua operação, pega os seus custos fixos da sua folha, a internet, o aluguel, o IPTU, pega todo o seu custo fixo e risca 25% disso. Quanto que isso dá em dinheiro para você? Eu consegui. Só que lembra que lá no começo do nosso papo eu falei que a gente precisa ter saúde financeira até para reduzir custo, porque algumas reduções de custo demandam dinheiro? Foi isso que aconteceu. É por isso que eu precisei de 3 meses, quase 4, para enxergar esse número na carteira, no bolso. Olhar o meu DRE e enxergar que de fato saiu 25% a menos. Eu precisei desse tempo porque parte disso foi desligamento. Então a gente desliga um colaborador, vem o aviso prévio de 30 dias, aí a projeção de custo é rescisão. Então, durante 2 meses depois que eu desliguei ele, eu ainda tenho resíduo de pagamento. Então é só no outro mês que eu não vou ter aquele custo incidindo na minha folha. Enfim, outras ações que demandam tempo. Elas demoram para acontecer. Se você toma uma ação para reduzir o seu consumo de energia elétrica, na próxima conta de luz você não vai ver isso, porque o tempo de medição lá do seu relógio, ele demora. Ele demora um tempo para você começar a ver o reflexo. Então, o X da questão está aí. É a profissionalização que vai te dizer se vale ou não vale a pena ficar no seu negócio, se vale ou não vale a pena persistir. E uma coisa que eu digo para você, e asseguro para você, essa live vai estar gravada, né? Isso vai virar um conteúdo depois das nossas páginas e você vai poder me cobrar. Passada essa situação que a gente está vivendo, e a gente já consegue vislumbrar um horizonte de que até o final do ano isso possa estar muito melhor, provavelmente vai estar muito melhor, torcemos para que seja muito melhor, mas existem indicadores que apontam para isso. Quem sobreviver, quem se mantiver aberto, quem tiver saúde financeira para se manter no mercado, vai voar e vai voar muito alto e muito bem. Porque nesse período das magras, nesse período de crise que a gente está vivendo, muitas pessoas, muitos empreendedores do nosso setor de restaurante, bar, por não ter profissionalismo, por não ter esse conhecimento técnico que você está adquirindo, não sabem quais as ferramentas usar e vão quebrar. Muitos já quebraram e muitos ainda vão quebrar até essa crise passar. Então, naturalmente, é por isso que a gente fala de seleção natural. Naturalmente, você não vai precisar fazer esforço para diminuir a força de mercado do seu concorrente. Quem vai ganhar a corrida é quem estiver melhor preparado. A luta hoje que a gente vive não é mais um contra o outro. É nós conosco mesmo. A gente precisa olhar para dentro de casa e reduzir nosso custo, otimizar os nossos processos, maximizar a nossa rentabilidade com ações internas. É o seu processo de compra, é o seu processo, a sua melhoria no processo de manipulação da sua cozinha que vai reduzir o desperdício. É tudo dentro de casa. Então, quando a gente... Agora, imagina toda essa situação. Você conseguiu adquirir o nível de gestão que você queria. Você estudou, acompanhou os materiais que a gente divulga, fez o PRI, leu, enfim, participou de outros cursos além do PRI e está craque. Então você conseguiu reduzir
o seu custo, você conseguiu entender melhor o funcionamento da sua máquina, você domina muito mais a sua operação hoje do que você já dominou um dia. Então você tem uma operação rodando muito mais justa. Além disso, quando as coisas melhorarem, né, já, você vai ter um aumento de receita. As pessoas vão voltar a sair, vão voltar a consumir o dinheiro, vai voltar a circular. Então você vai ter um ganho duplo. Você vai aumentar a sua receita, tendo uma estrutura mais enxuta, gastando menos para produzir mais. E isso, inevitavelmente, vai te proporcionar uma lucratividade maior. Então você vai ter um restaurante mais forte, você vai ter um restaurante mais rentável. Então não existe outro caminho. É a profissionalização que vai determinar se vale ou não vale a pena você se manter aberto. Analise os seus números, conte comigo para fazer essa análise. Se tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem. Se eu tiver meios de te ajudar, não tenha dúvida de que eu vou te ajudar para a gente chegar nessa conclusão juntos. Mas saiba disso, se nós conseguirmos sobreviver com muita gestão a esse processo que a gente está passando, esse período que a gente está passando, a probabilidade de você ter um ganho 3, 4, 5, 10 vezes maior num horizonte de tempo de repente 6 meses, 7 meses, 10 meses é muito grande. Então vamos fazer essa análise de forma fria, sem amor, sem paixão. Vamos analisar nossa empresa como uma empresa. O nosso restaurante ele é uma empresa, então vamos analisar ele dessa forma para tomar a melhor decisão, sabendo que se nós conseguirmos sobreviver, a gente vai ter uma possibilidade de ganho muito grande. E eu espero muito que você tenha esse fôlego para chegar até lá, esse combustível para queimar, porque assim como eu vou conseguir e vou conseguir aumentar muitos meus ganhos, eu quero muito que você consiga também, porque é muito triste a gente ter que fechar o restaurante, mandar colaboradores embora, sabendo que são famílias que dependem da gente. É um sonho nosso que às vezes deixa de existir ou tem uma pausa que não precisaria ter se a gente tivesse se dedicado mais a aprender como gerenciar o nosso negócio. Pessoal, espero ter contribuído de alguma forma, trocando essa ideia com você, trocando um pouquinho dessa experiência com você. Se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, não esquece de curtir, clica no coraçãozinho, isso ajuda muito. A divulgação desse material ajuda a gente a chegar em outras pessoas que também precisam ter acesso à gestão, precisam entender que a gente chegou no momento que não dá mais para postergar. Ou a gente investe no nosso profissionalismo de gestão, ou a gente está fadado ao fracasso. Então, por favor, dê essa força, curte aqui esse conteúdo. Se estiver assistindo no YouTube, também se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação. São 3 lives por semana, a gente tem material novo aparecendo para vocês todos os dias. Já a gente está abrindo aí a turma do programa Restaurante Independente, vai ser um prazer imenso contribuir com o seu sucesso. E se você estiver assistindo no Facebook, mesma coisa, segue a nossa página e compartilha esse material com quem você acha que pode ser beneficiado e pode ser ajudado por essa mensagem. Um grande abraço, foi um prazer imenso ter você aqui comigo e até a próxima.